Floquinhos, nós temos que começar o vídeo já lembrando o pessoal de que retenção de líquidos é algo volátil. Ou seja, vai fácil e vem fácil. Se você comer muito sódio, por exemplo, você vai reter. Se você parar de comer sódio, beber muita água, você vai desreter, não é mesmo? Ele adorou essa palavra. Então já clica no gostei, se inscreve no canal, que o Floquinhos derrubou o gravador, e vamos pro vídeo, certo, meu queridinho? Beleza. Pessoal, o que acontece? Água vai fácil e vem fácil. Então, eu falei aqui de zerar sódio, mas esse é um erro que muitos cometem. A gente não zera sódio, tá? Sódio é um mineral muito importante para o nosso organismo. Então, o que a gente pode fazer? Reduzir ele. A gente pode utilizar na nossa dieta uma dieta limpa, tá? Que você não come alimentos industrializados, você já não vai conseguir exagerar no sódio. Aí você pode fazer a utilização de sal light, tá? Não o sal rosa do Himalaia, porque o sal rosa do Himalaia ele não é reduzido em sódio. Usa o sal light em tudo, que ele é até muito mais barato, que tá ótimo, tá? Melhor sal para dieta, tem vídeo aqui no canal, é só procurar Lendo Twin Mais Tema. Temos que lembrar também, pessoal, algumas coisas, como por exemplo, o álcool ele é diurético, mas você não vai desidratar tomando álcool. A gente vai falar aqui de coisas mais, vamos dizer assim, mais inteligentes. Leandro, e a sauna? A sauna ela é inteligente? A sauna ela ajuda a tirar a retenção de líquido, só que quando você faz processos de desidratação se somando, isso pode causar uma hipotensão e você passar mal. Então toma cuidado com a sauna, tá? Preferencialmente é melhor não usá-la em conjunto com os outros, mas de fato ela é eficiente. Lembra do que eu falei no começo do vídeo, tá? A retenção de líquido ela vai fácil e vem fácil, ou seja, não precisa fazer sauna todo dia. Ah, eu quero estar melhor no sábado. Ah, eu faço a sauna sábado de manhã, para sábado à tarde. Tá ótimo, não precisa se matar de fazer sauna. Uma outra coisa também que você pode fazer nesse dia é o jejum intermitente. Quando a gente fica em jejum, a gente expele mais água, tá? Isso é normal. Então você começa a fazer mais xixi e isso tira também um pouco da retenção. De novo, você não precisa fazer todo dia. Você pode fazer simplesmente no dia que você queira estar um pouco melhor, tirar uma foto, etc. Leandro, mas você está falando aí sempre de, né, um dia. E como é que eu faço para ficar todo dia? Então a gente tem que ter uma boa saúde para a gente não ter uma retenção de líquidos exageradas. Então ter uma boa alimentação, fazer exercício físico, ter boas taxas, por exemplo, de proporção de testosterona e de estradiol. Então você tem o estradiol muito alto, a testosterona muito baixa, você tem uma progesterona muito alta. Se você tem um hipotiroidismo, tudo isso pode influenciar na retenção de líquidos. Então você tem que deixar a tua saúde zerada e ter bons hábitos de dieta, de treinamento, condutas boas de vida. E sempre na consultoria, alguns alunos meus me perguntam, né? Leandro, em relação aos medicamentos diuréticos, né? Hidroclorotiazida, furosemida, eles são eficientes? São pra caramba. Porém, toda medicação tem efeito colateral. Os grandes efeitos colaterais das medicações diuréticas, elas nem são em relação à medicação em si. Porque você vê que uma pessoa que tem um problema, né, arterial ali, de pressão arterial, usa uma medicação dessa e isso faz com que ela fique tranquilamente bem, viva, sabe? Não vai morrer pelo uso da medicação crônica. O grande problema, né, onde o fisiculturista se ferra muito, não é nem com a medicação diurética, mas é com a medicação diurética seguida de processos de desidratação, que pode levar a um quadro de desidratação severa e falência. Falência do rim, né? Não, falência completa mesmo. O rim vai morrer junto com você. Então, gente, se você precisa de uma medicação para para tirar um pouco da água, melhorar os teus cortes, é porque a tua condição está muito ruim, porque a água é uma lapidação, é a cereja do bolo. Você tem bolo? Não, então não tem cereja. Então não adianta você, para tirar uma foto, para estar melhor num dia de praia, alguma coisa assim, querer tomar uma medicação diurética. Gente, não faz isso, não vale a pena. Aí vale mais a pena a gente fazer coisas naturais. Drenagem linfática. O pessoal pergunta lá na caixinha de perguntas do Instagram que eu abro todo dia. Funciona? Sim. Só que você tem que entender lá do começo do vídeo de novo. É temporário. Por quê? Porque você move os líquidos de lugares. Se você usar alguma coisa diurética, eu já vou falar aqui de alguns diuréticos naturais, sempre da Oficial Farma, lógico, outra farmácia que você comprar vai capotar a van na entrega. Você consegue, né, tirar. Só que é temporário. Então você vai fazer o quê? Eu quero estar bem no sábado, vou fazer uma semana de drenagem linfática, já está ótimo. Não precisa enfileirar 3 meses, sabe? Isso não é eficiente. E aí, em conciliação com isso,
em conciliamento, não sei mais agora, você me diz qual que está certo e qual que está errado, nós podemos fazer a utilização de alguns manipuladinhos, sempre da Oficial Pharma, como por exemplo o chá verde, o diuretic da linha Black da Oficial Pharma, chá de cavalinha, de hibisco. Ah, Leandro, mas você está aqui para vender manipulado? Pô, mas você ainda não me conhece. Não, não estou. Só estou dizendo que é uma opção. Porém, eu prefiro o chá verde em líquido. Eu prefiro o chá de hibisco em líquido. Eles são menos ou mais eficientes? A mesma coisa. Porque o manipulado é exatamente o que é. A única diferença é que, como manipulado, você tem que tomar água junto. Então, eu vou tomar ali 1 grama de chá verde, beleza, 500 ml de água. Porque a água é um veículo para tirar, né, a retenção. Logo, se você usa manipulado, você tem que beber muita água. Se você bebe o chá, já está se hidratando o suficiente. Aí vê o que fica mais viável para você. Eu gosto muito do chá, só que o problema é que o chá, quando você tem um uso mais crônico, ele começa a ficar muito enjoativo. Uma pessoa que está fazendo às vezes uma dieta, que está comendo muita comida, é difícil beber tanto líquido assim, então pode ser inviável. Tá? Se for inviável, lembra que tem os manipulados. Porém, o maior diurético natural é a água. Então beba muita água. Ah, Leandro, mas eu vou beber 2 litros de chá verde e mais 4 litros de água, que é o que eu preciso. O chá verde é 99,9% água. Então, ele vai entrar na contagem de líquidos? Sim. Então, bebi 1 litro de chá verde, 1 litro de chá de hibisco, eu preciso tomar 4 litros de líquido por dia. Então, mais 2 litros de água, tá ótimo. E a água sim, tá? Ela tem que ser crônica. A água é todo dia certo, porque o seu corpo começa a entender que como vem muita água, ele pode se livrar da água. É muito comum quem bebe muita água, hoje eu não consegui beber muita água, continua indo no banheiro várias vezes, fala, mas eu não bebi água, continuo indo, porque o corpo continua num estado de diurese. Então todo dia tenta garantir 35 a 45 ml de água para cada quilo que você pesa. Quem faz atividade física, 45 ml é mais indicado. Você bebendo água todo dia, fazendo um controle de sódio todo dia, não zerando, só consumindo sal light e alimentos saudáveis, tendo seus hormônios e a sua saúde funcionando perfeitamente bem. Usando ali que você pode fazer o uso constante, tá? Vou tomar 1 litro de chá verde, caso eu me dê bem com a cafeína, vou manter 1 litro de chá verde ou 1 litro de chá de hibisco todo dia. Isso você pode fazer todo dia. Você já vai garantir um bom nível de baixa retenção. O dia que você quiser dar algo a mais, são aquelas outras coisas que a gente falou aqui. Fazer uma sauna, fazer um jejum intermitente, uma drenagem linfática, etc. Agora, você tem que entender o seguinte. A tua condição, quando você faz esse processo, ela melhora um pouquinho. Isso é lapidação. Você nunca vai ver um fisiculturista em off-season. Off-season é aquele período que a gente faz para ganhar peso e tal, fica mais, né? Você nunca vai ver ele falando assim, vou fazer uma desidratação para subir no palco. Não, isso não vai acontecer. O fisiculturista que faz o processo de desidratação, ele já está com 5% de gordura, por exemplo. E ele dá mais aquela cortada. E ele nem pode errar tanto na desidratação, porque tem água dentro do músculo. Se você mandar toda a água embora, o músculo fica murcho. Acaba com a condição do cara. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando para fisiculturista? Eu sei que a maioria aqui não é. Mas eu quero que você entenda que você não vai ficar definido fazendo isso. Você vai melhorar um pouco. Quem está com 15, 20% de gordura, vai fazer isso aqui, não vai mudar nada, não vai ver diferença. Agora, o cara que já está ali com 10% para menos, e 10% nem é tão baixo assim, tá? Mas 10% vamos colocar, se ele der uma cortada, fizer esses processos, ele vê muita diferença, porque o corte já existe. Aprofunda o corte do dia para a noite, você fala, caramba, como mudou. Então, reduza o percentual de gordura. Leandro, você tem um curso para isso? Coincidentemente, eu tenho um curso de dieta que te ensina a montar dieta tanto para bulk, quanto para cut, quanto para transição, etc. Mas eu não falei por causa do curso, tá? Eu aproveitei para falar do curso, dando essa dica que é muito importante, que é cuidar do teu percentual de gordura. Certo? Aproveitando o gancho, eu vou deixar então um vídeo aqui só sobre chás diuréticos. Assim você vai entender cada um deles de uma maneira mais aprofundada para você colocar junto com a tua estratégia. Dá uma conferida aqui.